Ao vivo, ao vivo. Vou colocar o tema da live aqui. Sejam bem-vindos. Se você está pegando num outro tempo, você está no seu presente, que é o meu futuro. Um presente ter você aqui. Abuso na infância. Estou pondo o tema aqui. Vamos esperando o pessoal se conectar. Hoje uma live muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre um dos temas que mais aparecem no consultório, que muitas vezes até vários terapeutas não sabem como lidar. É um tema aqui com um cenário novo, né? Vamos deixar aqui alinhado. Deixando a galera entrar hoje, nós vamos receber uma pessoa muito especial, uma pessoa que se especializou, porque a vida talvez a preparou para lidar com esse tipo de quadro, de situação. E vai ser um prazer bater esse papo com vocês, falando um pouquinho sobre como funciona o abuso na infância e como a gente pode lidar com tudo isso. Vou trazer também um pouquinho da minha história. Eu passei também por um abuso na infância, então acho que hoje com a Dawn vai ser um papo bem legal e vamos entender como a gente pode acolher, receber e ajudar as pessoas a se transformarem. Como essa condição é muitas vezes trazida dentro de vários quadros pelos códigos sociais que nós temos, como nós retornamos muitas vezes aos nossos instintos primitivos. Então, seja bem-vindo a essa live. Vamos falar hoje com profundidade. Eu não sei se você já percebeu que algumas pessoas muitas vezes são colocadas no caminho do destino e muitas vezes elas conseguem lidar muito bem com essas coisas, crescem e se tornam pessoas que vão orientando outras a lidar melhor com o seu dia a dia, enquanto outras pessoas ficam presas, passam por um trauma na infância, um abuso e não conseguem depois manifestar na vida adulta um amadurecimento. Então, por que isso acontece, como funciona e como eu posso intervir sobre esses quadros? Colocando ela ao vivo, vai ser um prazer enorme receber essa pessoa muito querida. O pessoal está se conectando. Quando eu falei que ia estar com você, Dawn, o pessoal ficou muito feliz lá no grupo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Está conseguindo me ouvir bem? Tá super bem. Que felicidade te receber por aqui. Seja super bem-vinda. Vamos falar hoje sobre um tema que você tanto aprofundou, né? Conseguiu transformar a sua história de vida num legado, numa biografia para ajudar outras pessoas a não só não terem contato, talvez, com a dor que é uma dor muito eminente. Também passei por um abuso, então uma dor que muitas vezes carrega, né? Acarreta na história. Mas dá suas boas-vindas aqui para a gente. Fala um pouquinho. A gente está aqui entre a maior parte de terapeutas, mas conta um pouquinho da sua história. Vai ser um prazer esse papo. Sim, com certeza. Primeiramente, é bem especial estar aqui com você também. Para mim, como a minha vida e minha agenda é uma doideira, graças a Deus. Quando eu recebi o telefonema do meu amigo do coração, o Felipe, ele recomendou e falou: você tem que conhecer esse cara. Esse cara tá fazendo uma coisa muito legal. Esse cara, ele é autêntico e verdadeiro. E eu sempre prezo e dou minha atenção para pessoas que são autênticos, verdadeiros e fazendo algo para realmente ajudar as pessoas de uma forma mais profunda, menos superficial, né? E eu acredito muito nesse processo curativo, da gente mergulhar em alguns assuntos que às vezes são bem desconfortáveis, mas tão necessários para a profundeza da nossa cura e não só um tapa na nossa cara, na nossa maquiagem para ficar bonito, mas uma beleza que vem lá de dentro, onde a gente precisa navegar para uns lugares bem feios às vezes, né? E que esses lugares feios são tão importantes porque quando a gente mergulha neles, a gente vê que eles não são tão feios assim. Né? Então, quero agradecer. Meu nome é Dawn Watson. Talvez as pessoas aqui me conhecem através do documentário ou também do meu livro, A Força que Há em Nós. Não sei se você chegou a ler o livro, César, mas lá eu conto realmente um pouco da minha história e minha jornada em relação a isso. Hoje eu após passar por todos os meus processos de transformação e de cura, né? De realmente compreender que o meu passado e tudo que eu tinha vivido no meu passado, desde ter nascido em uma das maiores comunidades do mundo de abuso infantil e ter vivenciado isso em vários níveis, não só internamente comigo, né, o conflito interno de ter vivido isso, mas depois ver o conflito de ver tantas pessoas ao meu redor que também tinham passado e que eu pensava, né, desde menininha que eu preciso achar uma forma de reconstruir os pedaços quebrados.
né, quando você vive e passa por um abuso, você mesmo, né, como você explicou, você também passou, né, César? Sim, sim. Quando a gente passa por uma coisa assim, às vezes é um sentimento que alguém te roubou de você. É como se a gente nascesse dentro de uma casa seguro e quando você está descobrindo essa casa, esse lar, que é você, que é o seu corpo, é a sua sexualidade, é a sua forma de ver o mundo, é a forma de você ver você mesmo. E quando essa casa é invadida por outra pessoa, é como se algo entrou dentro dessa casa, um ladrão entrou dentro dessa casa, roubou algumas partes essenciais dentro de você e você não se sente mais confortável dentro dessa casa. É como se você não é mais você dentro dessa casa. Então a gente sai dessa casa, a gente abandona essa casa. E muitas vezes abandonamos partes de nós. Abandonamos muitas partes essenciais para o nosso crescimento, amadurecimento e saúde mental e emocional. Então, quando eu abandono, é por isso que eu falo que tem que existir um caminho de volta para casa. Tem que existir um caminho de volta para a gente. A única forma disso é esse iniciar de olhar para esses lugares e falar, peraí, não posso ficar fugindo a minha vida inteira do meu lar, da minha casa, porque senão eu sempre vou ser um estranho dentro de mim. Eu preciso voltar. Então, hoje, nesse meu processo de ajudar as pessoas a voltarem para casa, como um dia eu tive que iniciar essa jornada. Então, sejam muito bem-vindos aqui, que a gente vai ter esse papo aqui juntos, por mais que ele seja curto, que ele possa ser aproveitoso e que nós podemos aproveitar esse momento juntos aqui, porque realmente é muito especial para mim poder passar tudo que eu posso passar para trazer um pouco de clareza, alívio e esperança, né? Que independente de o que acontecer com as nossas histórias, não precisamos ter vergonha de falar delas. Que legal, gratidão, parabéns pela forma com que você consegue tocar com a profundidade que é o conceito, o tema da autenticidade, né? Você falou muito aqui, vai além do abuso, mas como o abuso muitas vezes nos desloca da percepção do que somos ou até do que o Criador nos preparou para ser como ferramentas aqui. Nós temos aqui muitos terapeutas, psicólogos, médicos, pessoas que vão ver essa live aí ao longo do dia também. O que eu quero fazer uma preparação aqui, né? Nós estamos em pessoas que são multiplicadores e um dos casos que a gente mais recebe, tenho milhares de alunos que já foram formados, que são terapeutas, que muitas vezes quando pegam um caso de abuso na infância, ou por não terem tido o tocante emocional da experiência visceral de ter passado por um processo, não conseguem muitas vezes, né, eles têm a compaixão, mas não conseguem muitas vezes tocar aquilo de uma forma prática, objetiva, como se fosse aquilo uma coisa, vamos dizer assim, isolada, e não é muito, muito mais frequente, muito mais tocante do que a gente imagina. E antropologicamente, nós como seres humanos, da forma que somos, existimos há mais ou menos 120 mil anos, e nós fomos tomando, nosso cérebro sofre um processo de transformação. Há 70 mil anos, nós começamos a ter a capacidade de algumas áreas, alguns circuitos, de racionalizar sobre algumas coisas. E o homem, desde então, começa a se organizar em comunidades de pessoas para que alguns circuitos, né, ele possibilite a nossa existência, possibilite que nós continuemos a nossa caminhada. E muitas dessas circuitarias, elas são disparadas no sistema da recompensa, no sistema do prazer, no sistema até do alerta, que promovem muitas vezes a condição que tenhamos mais longevidade ou tenhamos mais felicidade ao longo da nossa existência, como um todo. E muitas vezes essas comunidades, elas se organizam através de gurus, e eu estou dizendo, parece uma coisa isolada, mas nós buscamos o guru muitas vezes como o senhor de toda a sabedoria, né? O senhor de todos os caminhos, aquele que tocou a consciência maior, e o guru, ele existe desde quando o homem começou a se organizar como comunidade. Até hoje nós mantemos, né, a própria filosofia foi buscar estudar
como nós devemos condicionar a comunidade de uma forma mais íntegra, que seja, então, ética. O que é a ética? É o conceito quando os valores são compartilhados, quando as pessoas são atendidas. Mas muitas vezes a comunidade direciona as pessoas a existir através de alguns conceitos, alguns preceitos, e você viveu em uma das comunidades, né, mais maiores, ela existe até hoje, eu acho, né, pelo que eu pesquisei, a Meninas de Jesus existe, transformou, mudou, mas essas comunidades existem, esses gurus, muitas vezes aqui no Brasil, estão hoje aparecendo, né, como direcionados, e a sexualidade é uma coisa muito instintiva, natural, e muito do que nós vivemos como instinto, muitas vezes são organizados ou são recalcados, como diria Freud, tudo se baseia na sexualidade. E você passou por uma experiência, vou dizer, uma experiência onde muitas das crenças foram enquadradas, muitos dos significados dos preceitos de vida foram desenhados como o certo, como uma regra, e quando foi colocado Deus, né, no caminho, como o acesso a Deus, o acesso ao amor de Deus através da sexualidade, para uma criança. Aí eu te pergunto, de verdade, aqui, para um conceito, para a gente começar a pôr uma base no caminho da nossa comunicação, mas quando a gente põe Deus nesse caminho, para acessar Deus, eu tenho que acessar através do amor, do sexo, do amor. Onde você, então, foi buscar e como você, com 12 anos, conseguiu ter um levante de percepção de que talvez existisse um outro caminho? Você estava numa comunidade onde todos pensavam dessa forma, o acesso ao Criador era feito através da sexualidade. Onde buscar ajuda nessa hora? Como você conseguiu levantar-se com autenticidade com 12 anos de idade? Conta um pouquinho para mim como foi isso. Sim. Bem, você levantou alguns pontos que eu acho importante abordar aqui antes de eu responder essa pergunta. Na verdade, né, claro, eu vivi dentro dessa comunidade, vivi, né, onde existia um guru que ditava as regras. Mas o que é um guru? Guru nada mais é do que uma pessoa onde todos nós olhamos e enxergamos algo que pensamos, essa pessoa tem algo melhor ou maior do que eu. Essa pessoa, ela pode me guiar. Essa pessoa, ela pode me ajudar. Essa pessoa tem algo que eu não tenho. Então, eu preciso dela. Nós temos gurus em todos os cantos. E o guru em si não é o que a pessoa fala que ela é. O guru é aquilo que você faz ela ser. Então, hoje em dia, né, nós estamos realmente nessa busca porque achamos que a cura, a solução não está dentro de nós, está na mão de outros que são mais capazes, outros que são melhores. Um dia você pode se tornar um guru, um dia eu posso me tornar um guru, não porque nós queremos, porque as pessoas acham que nós temos algo que elas não têm. Então, o que acontece? Mesmo que eu vivi dentro dessa comunidade com um guru, hoje existem muitos gurus. Um pai pode ser um guru para uma filha e quando ele abusa ela ama, ela confia, ela nunca vai achar que ele poderia fazer isso porque ele é o guru para ela, ele é aquele herói para ela. Então, não precisa ter um nome guru, mas nós temos muitas pessoas vivendo e passando por alguns tipos de, pode ser abuso, seja ela sexual, seja ela emocional, seja ela física, ela acontece quando você acha que você não tem as ferramentas dentro de você e que a outra pessoa tem, então você confia cegamente. Então, quando nós confiamos a chave da nossa casa para uma outra pessoa, a gente dá acesso a ela entrar. Mesmo se a gente acha que isso não é algo bom, mesmo se em algum momento eu falo, não, mas será que isso está certo? Por que essa pessoa está se aproximando dessa forma? Eu não me abri para ela desse jeito, né? Por que meu pai? Por que meu tio? Por que minha tia? Por que meu primo? Mas eu não abri a porta desse jeito, mas ela está entrando. Por quê? Porque eu fiz dessa pessoa um guru. Eu fiz dessa pessoa alguém que eu confio cegamente e que eu descarto o que eu acho que é certo ou errado. E eu baseio completamente nessa outra pessoa. Então, para mim, como eu tinha aprendido tudo isso, desde novinha, eu entendi uma coisa, que independente dos gurus que eu vivi, aprendi, cresci, vendo,
eu também entendi uma coisa, que era, eu preciso pegar a chave de volta. E eu aprendi desde pequena, minha mente, ela foi trabalhada, ela foi manipulada muito bem. Manipulação mental é uma coisa muito forte, muito real, né? Na psicologia vocês conhecem isso. Agora, tem algo que nunca pode ser manipulado, que é a nossa alma, que é uma outra parte de nós que nós só descobrimos quando começamos a ter acesso a ela. E para mim, graças a Deus, desde novinha, eu não tinha onde correr, porque a minha mente estava completamente dominada, minha mente estava completamente manipulada, minha mente ela foi ensinada e doutrinada desde o dia que eu nasci. Então eu sabia que eu não podia confiar na minha mente, porque minha mente me levava para alguns caminhos que era Deus me quer sexualmente, que era eu preciso seguir essas leis que eles estão falando, porque senão eu tô errado, eu tô desobedecendo. A única forma de eu poder seguir uma causa, seguir Deus, que meu único propósito nessa vida é se eu me doar do meu corpo para poder servir os homens, e os homens representavam Deus. Então, a minha mente estava totalmente dominada dessa forma. Só que tinha uma parte dentro dela que era uma parte ainda estava questionando. E esses questionamentos me levou a ter uma conexão com a minha alma, com outra parte de mim, que nunca foi tocado. A nossa alma, ela é uma parte dentro de nós que ela não é tocado por nenhum homem. E eu não falo só homens, estou falando do ser humano em si. Ela não pode ser manipulada, ela não pode ser manchada, ela não pode ser machucada. E ela é uma parte dentro de nós muito sábio, onde ela, eu falo que ela é conexão com a voz de Deus, ou a voz da energia maior, o que você quiser chamar. Então, para mim, essa conexão com a minha alma, comecei a ter diálogos com ela. Diálogos de uma esperança, de entender como que eu pego a minha chave de volta. E foi até interessante, porque ao sair da comunidade, nessa busca, nessa conexão com a minha alma, com essa conexão e esse diálogo de entender, ok, talvez eu nunca aprendi sobre esse amor, eu nunca aprendi sobre esse Deus, eu nunca aprendi sobre um caminho de volta para mim mesma, eu nunca aprendi como me proteger, mas a minha alma diz que isso tá aí e eu não vou buscar fora de mim, eu vou buscar dentro de mim. Porque eu acredito que dentro de mim eu tenho tudo que eu preciso para me curar e para me colocar de volta. A minha mente não vai poder fazer isso, mas a minha alma vai. E foi essa busca. E quando eu saí, eu pensei, eu preciso... eu não queria gurus, mas eu pensei, deixa eu ir num psicólogo. Deixa eu tentar ver se alguém pode me ajudar. E foi muito interessante. E é muito relevante a gente falando sobre isso justamente para preparar os psicólogos do melhor para lidar com isso. Porque o primeiro psicólogo que eu fui, eu sentei e eu falei, ok, eu vou contar minha história para você e você me fala o que você pode fazer por mim. E eu comecei a falar e conversar. E no fim da conversa, o psicólogo olhou para mim e disse, nossa, você tá muito bem. Você não precisa de mim, você tá muito bem. Meu Deus, tudo que você já viveu, você tá muito bem. Nada que eu possa falar vai te ajudar, você está muito bem. Daí eu, tá bom. Saí do consultório e falei, não sei, deixa eu procurar outro. Daí fui para um outro. Cheguei lá, sentei, comecei a conversar. No meio da conversa, tadinha, ela começou a chorar, ela falou assim, ai, desculpa, mas eu não tô conseguindo me conter, é muito forte para mim, eu não tô conseguindo lidar com isso, me desculpa, eu não consigo te ajudar. E foi-se o segundo psicólogo. E foi, na verdade, muito bom, porque naquele momento eu disse, quer saber, talvez eu tô novamente tentando buscar respostas em outros, que eu preciso continuar na minha jornada comigo mesma. E iniciei a minha linda jornada de buscar as respostas e a cura dentro de mim. É claro que esse era o meu caminho. E hoje eu entendo isso. Caminhei por um caminho muito solitário. Um caminho muito para dentro de mim.
Hoje eu sou muito grata a isso, porque hoje eu ajudo as pessoas a como encontrarem as respostas dentro delas. É claro que eu tenho hoje uma equipe maravilhosa de psicólogos que trabalham comigo nos meus eventos, na Cabana, que é a minha imersão, e que são incríveis e que hoje elas e eles passaram primeiro pelo processo da Cabana e hoje podem apoiar e ajudar de uma forma muito melhor e maior, porque eu acho essencial o trabalho do psicólogo, eu acho lindo também, mas hoje eu falo a importância, né, de que nós precisamos compreender que todas as respostas e toda a cura realmente está dentro de nós e que às vezes tudo que a gente precisa é um colo, tudo que a gente precisa é só um respiro, é só um ar, é só um pontinho de esperança de dizer existe um caminho de volta e que você vai se reconstruir. O problema é que a gente vive numa sociedade onde escuta muito: você é doente e você vai ser doente pro resto da sua vida. Você é danificado e você vai ser danificado pelo resto da sua vida. Você passou por isso, então você vai, né, ter que passar o resto da sua vida tomando remédios. E daí a gente coloca as nossas feridas e as nossas cicatrizes como doenças que a gente vai ter pelo resto da nossa vida. E isso não me dá esperança. Isso não me traz de volta para mim. Isso me faz ser um escravo do que eu vivi, do que eu passei. E feridas não são feridas para sempre. Feridas podem se tornar cicatrizes. E cicatrizes são histórias. E essas histórias podem fazer você sentir vergonha, ou essas histórias podem empoderar você e os outros, e daí tudo faz sentido. Porque das suas cicatrizes se tornam sua maior força, não motivo para se esconder. Oh, que lindo! Parabéns pela força que você teve de verdade de se conectar com a coisa mais importante que você chama de casa, e é realmente onde estão todas as respostas. O que eu digo sempre dentro de um trabalho, de um atendimento, dentro de um treinamento, a gente não sabe o que o outro viveu para chegar até ali. Mas eu tenho certeza que na hora que ele passou pelo processo, talvez não fez sentido muita coisa, muitas perdas que ele teve que lidar, muitas coisas que muitas vezes conduziram ele a processos como um abuso recorrente na infância, onde a regra para ele era aquela. Talvez agora, todos esses pontos, quando eles se ligam, faça todo sentido do que é, talvez, o seu chamado, a sua missão. E, muito provavelmente, por ter contato com essas coisas, você foi preparada, né, como você foi preparada, para ajudar centenas, milhares, milhões de pessoas a lidarem com aquela dor que você teve, o contato amadureceu e passou. A força, ela vem daí. Até tem uma frase de um filósofo no século XVII, quando iniciava o existencialismo, que a justiça sem a força, ela é impotente. Então, muitas vezes, quando há justiça no nosso caminho, mas sem a força de agir, como você teve, ela se torna uma impotência. Ah, não é justo eu continuar aqui. E a força sem justiça, ela é tirana, né? Porque ela é conduzida. E o homem, ele tende a buscar, quando dado o poder, a conduzir outras pessoas a experimentar o que lhe serve, não o que serve, muitas vezes, ao todo. E quando nós nascemos, né, antropologicamente, nós somos inconscientes do medo, das negatividades, nós somos inconscientes, muitas vezes, das interações que podem nos causar um desafio, uma dor. E aí vamos passando a existir, e aí a gente entra em contato com algumas coisas que começam a nos machucar ou a nos fazer questionar, né, o que está acontecendo. E aí esses contatos vão trazendo percepções, e aí a gente vai crescendo mais um pouco, a gente vai adotando um nome, vai adotando regras, vai adotando um papel na sociedade. Aí, na fase adulta, nós adotamos uma profissão e nós vamos, então, nos identificando com essas coisas e vamos nos afastando da nossa essência, vamos nos afastando da nossa alma. Vamos perdendo contato com aquela parte pura, inconsciente das coisas aqui, dessa situação. E vamos chegando na vida adulta, muitas vezes identificados com essas coisas, perdendo a capacidade de ser autêntico, de entender o que é a verdade, além das regras. E o fato é que muitas vezes essas coisas vão regendo a vida da maior parte das pessoas que vão passando pela existência, que quando olham para trás, lá no final da vida, veem que não viveram a sua vida, não se levantaram para exigir da vida o direito de existir. E essa força se perde porque a gente fica preso nessa comunhão.
muito do trabalho, da psicologia, do trabalho que você faz, do trabalho de desenvolvimento no autoconhecimento, é justamente dar o caminho do ser humano a retornar a essa essência, com toda a sabedoria do como funciona a Terra, para que ele possa, aqui, através da servidão, do serviço, através do caminho de entregar mais do que a vida já te entregou, de conseguir deixar aqui um marco para fazer uma ruptura no como a sociedade anda, vem através dessa percepção, mas só através da conexão nessa essência maior. E você falou duas coisas aqui muito interessantes, que eu quero te devolver aqui, mas antes, nós estamos no Ministério, temos no Brasil o Ministério da Saúde, e é muito interessante porque ele está muito mais para o Ministério da Doença, né, onde a gente só busca um tratamento médico, um tratamento psicológico, quando a gente está realmente todo quebrado, todo ferrado, e aí a gente vai buscar alguma coisa porque a gente toca a consciência da mortalidade. Aqui a gente não tem muito no Brasil a cultura, lá nos Estados Unidos é maior, na Europa ainda mais, a cultura da saúde mesmo, da prevenção. Muito do que a gente está fazendo aqui nessa live, do trabalho que você faz também, deve estar começando os seus 21 dias, onde você traz ferramentas para as pessoas sim gerarem saúde, olharem para suas vidas e perceberem que coisas não estão como elas gostariam ou como deveria ser para elas, na visão, na essência, no toque, né, do que o Criador muitas vezes busca através dessa comunicação, que é muitas vezes interrompida. E o Ministério da Saúde deveria gerar essa privação. E aí nós somos também educados na faculdade, nos estudos, em algumas formações, a buscar o que a gente chama de evitar a contratransferência, né? de eu transferir algumas coisas, e você, nos 2 primeiros trabalhos terapêuticos, recebeu pessoas que foram tocadas. Uma, meu Deus, eu não conheço essa dor, eu não posso me envolver com ela. O segundo se envolveu com aquela dor e falou, meu Deus, isso é grande demais. E quando a gente entende que aquele que chega está dotado de uma experiência que criou significados para afastar ele dessa conexão mais pura com a sua essência, com a sua casa, como você chama, e que está regendo os códigos, né? Ele criou um modelo adaptativo, ele conheceu a vida de uma forma. Se eu ajudar aquela pessoa a criar o que a gente chama de psicogênese, é quando eu crio um impacto cognitivo ou impacto emocional, onde a pessoa para, olha para si e reestrutura todo o seu modelo de crenças, de identidade, os seus valores. Ela cria um movimento onde muda completamente a forma dela enxergar o mundo. E você teve algum momento na sua vida, tem o primeiro momento, né, o primeiro ato da transformação, é o ato de buscar, não aceitar. Peraí, isso não é o que eu gostaria. E você tem um trabalho pautado no perdão. E foi o perdão que me libertou. Mesmo como terapeuta, eu já tinha perdoado os abusadores. O meu foi um caso não recorrente, mas eu estava na rua brincando, empinando pipa, tinha 7 anos, 2 homens passaram, me levaram para um terreno baldio onde eu fui abusado. E eu tentei conversar com a minha família. E a minha família, para me proteger, eles não falaram muito sobre o assunto. Eu tentei buscar depois ajuda com outros, com professores, para me proteger também, eles não falaram sobre o assunto. E aí a gente cria algumas memórias que são indutivas de dor, né? Quando a gente vai acessar aquilo, dói. Então, muitas pessoas passaram por abuso e foi recalcado, e elas têm um recalque imperfeito que passa fagulhas, frações, e ela não toca aquilo porque, por proteção, a família priva. Quando eu trabalhei isso, não foi só perdoar os abusadores, mas eu aprendi uma coisa no Tahiti, através do Ho Oponopono, que era, eu tenho que aprender a pedir perdão para eles, por eles terem passado pela situação do abusador. E realmente foi o que me libertou. Quando eu consegui pedir perdão para aquelas pessoas que me abusaram, por eles terem passado por aquilo, para me ensinar, para eu aprender uma forma mais íntegra de autenticidade e de amor, não o que eles me deram, mas muitas vezes eles não tinham a consciência do que eles estavam fazendo na grandeza e na magnitude que eu tinha ao ser abusado. Quando eu consegui entregar o perdão a eles pelo aprendizado que eu tive, porque hoje faz sentido, chegam muitos pacientes, muitos homens, mulheres que foram abusados na infância e que não tiveram caminho de se tratar, de se tocar na intimidade e entender o que estava acontecendo consigo. E aquele aprendizado que eu tive, eu tenho que pedir perdão a eles, porque eles passaram e muitas vezes carregam aquela culpa para poder cuidar melhor dessas pessoas. E você faz um trabalho através do perdão, né? O seu livro fala muito sobre o perdão. Me fala um pouquinho como você tocou o perdão, até para ajudar aqui os terapeutas, as pessoas que estão com a gente, a instigar melhor, com profundidade, esse quadro. Sim. Não, e na verdade, César, parabéns pelo seu processo. Eu acho que
né, eu fico muito feliz, principalmente de ver homens falando sobre isso, porque hoje a quantidade também de homens que me procuram e que eu tenho o prazer de poder ajudar na cabana também, porque é muito mais comum nós mulheres falarmos sobre isso e nos abrir sobre isso, mas a realidade é que a quantidade que acontece com menininhos é muito grande. Só que o menino, ele aprende que ser homem é se proteger, é proteger o outro, é ser o herói. Então, se ele falhar na missão maior que ele sente que faz parte da essência dele, que ele não conseguiu nem se proteger, isso mexe com a essência do homem de uma tal forma que vemos depois os efeitos disso, né? É muito mais visível ver uma mulher que foi abusada, que quando ela cresce, ela acaba sendo muito mais travada, muito mais tímida, ela engorda para que ninguém veja a casa dela. Então são efeitos que a gente consegue olhar e ter um pouco mais de compaixão. Quando um homem e um menino passa por isso, os efeitos às vezes são muito diferentes, né? Ou muitos se tornam extremamente agressivos, outros se tornam né, que não conseguem parar de trair porque é uma forma de eu preciso provar que eu sou foda, que eu consigo, que eu preciso provar isso. Então eu tô o tempo inteiro né, me dando esse alimento para o meu ego para que eu sinto bem, ou se torna extremamente viciado em pornografia, e são coisas que eu venho ouvindo e ajudando muitos homens a passar, mas que nós não temos essa mesma compreensão em olhar e compaixão, porque são efeitos que a gente olha e fala, não, esse cara é um traidor. Mas se você olha lá, você vê que esses efeitos que parecem não tão ruins quanto, né, é muito mais difícil você ter uma compaixão por um homem que você olha e fala, esse tá traindo todo mundo, do que uma mulher que ela se fecha e não fala com ninguém e é extremamente travada sexualmente. Você vê os dois extremos, porém os extremos sempre são os pontos de doença emocional. A saúde está no meio. Então, eu posso ter compaixão por esse extremo e não compaixão por esse extremo, mas quando a gente entende que as extremidades sempre são doenças, sempre são dor né, emocional, eu consigo ter compaixão para os dois e levar os dois para esse meio que é a cura. Então, muito obrigada, eu acho isso essencial. Mais e mais homens precisam começar a falar sobre isso, a gente se curar e a gente se compreender e a gente ter compaixão. Eu acho que um dos maiores pontos para mim nesse processo de reconstrução, de cura, sem dúvida, era ter a coragem de olhar objetivamente pelo que tinha acontecido para mim. Porque, sabe, o processo que você fala do seu perdão e de você pedir perdão, isso é lindo. Mas isso é um ponto muito acima que as pessoas, a gente, né, com certeza tem gente que ouve isso e fala, meu Deus, né, nem nessa vida eu vou chegar nesse ponto, porque isso é um ponto onde se precisou passar por muita coisa antes de chegar nesse ponto, né, de uma compreensão muito mais ampla da situação como um todo, do aprendizado como um todo, né. E eu acho que cada um de nós temos formas diferentes de nos curarmos e às vezes dar um sentido para tudo isso é o que nos ajuda a nos curar. E eu sempre falo, o que você precisa acreditar para se curar, acredite. Isso nunca vai fazer mal para você, porque acreditar é o que te ajuda a curar, independente do que for. Você pode acreditar numa árvore, acredita, porque se ele te ajuda a curar. Então, sabe, eu acho que para mim o mais importante nesse processo de iniciar o curativo das minhas feridas profundas era não ter medo de olhar objetivamente pelo que aconteceu. Não tenha medo de mergulhar nessas dores mais profundas. Porque cada vez que eu ignoro isso, cada vez que eu fico no silêncio disso, esse silêncio é o que mata a gente. O não olhar para aquilo é o que mata, porque não adianta passar anos e anos. O que não foi olhado é como uma ferida aberta, que ela só vai continuar aberta, ela vai começar a infiltrar em outras áreas da sua vida.
Então não adianta falar, ah, não, mas aquilo foi passado, eu nem penso mais nisso. E tudo bem, ela pode não doer mais ali, mas ela infiltrou em outras áreas e ela vai manifestar em outras áreas. Então, até o momento que eu olho objetivamente para isso, até o momento que eu cuido disso, até o momento que eu resolvo isso, né? Para mim, no meu livro, eu falo muito sobre isso. Precisamos resolver e fechar as portas abertas que estão nas nossas vidas. Precisamos ter a coragem de voltar, porque eu só posso curar aquilo que está na superfície das minhas emoções. Enquanto eu não estou querendo ver, enquanto eu não estou querendo encarar, enquanto eu estou querendo esquecer, eu coloco ele todos nos arquivos do meu inconsciente. E então ele está trabalhando, ele está ali, mas eu não tenho como acessar ele, eu não tenho como trabalhar ele, né? Então, o que eu posso trabalhar, o que ele vem para a superfície. E quando ele vem para a superfície, ele está muito mais perto de sair de mim. Ele está muito mais perto de eu tirar ele da minha vida. Ele está muito mais perto de eu ressignificar ele. E daí, quando eu faço isso, eu posso realmente recomeçar a minha vida. E não simplesmente estar vivendo um presente extremamente manchado por um passado, que eu faço o passado ser presente, porque eu não estou trabalhando. As minhas feridas estão sangrando e estão sangrando em outros. Então, meus relacionamentos não dão certo, com as pessoas não dá certo, eu fico frustrado comigo mesma, né? A minha vida emocional, a minha vida sexual, a minha vida, todas as nossas áreas da nossa vida, ela vai ser manchada por pontos que a gente não trabalhou, por pontos que a gente não se curou. Então, para mim, o início de toda essa caminhada foi ser cruamente honesta comigo mesma sobre tudo que eu vivi e passei, sem ter medo de olhar para aquilo, por mais que iria doer, sabendo que eu queria curar isso e eu acreditei que isso era possível e isso me levou e me leva até hoje nos meus processos. Até hoje eu curo cada dia mais uma parte dentro de mim, porque eu acredito que isso que é a vida, é por isso que a gente está aqui. O nosso propósito não é o que eu tô aqui para fazer. O nosso propósito é o que eu tô aqui para curar. E o momento que a gente completar esse ciclo, o momento que a gente completar essa linda jornada de cura, a gente cumpriu o nosso propósito. Nós estamos prontos para ir, né? Então, para mim é uma linda jornada de cura essa vida. E cada vez que a gente é autêntico, verdadeiro com ela, cada vez que a gente tem carinho por nós mesmos, cada vez que a gente entende o que é o perdão, e entende que o perdão, mais do que qualquer outra coisa, é primeiro uma compreensão de mim mesmo. Primeiro é um olhar e um carinho por mim mesmo. E depois que eu passo por esse olhar e carinho por mim mesmo, essa compaixão por mim mesmo, eu consigo ter isso para outros. Porque não adianta eu querer ter isso para outra pessoa ou compreender o que é o perdão para outra pessoa quando eu não consigo entender a profundidade do que significa o perdão para mim, né? E a gente tem muito pouco tempo para eu entrar nesse assunto do perdão, porque esse assunto do perdão para mim, ele é muito, muito, muito profundo e é muito importante a compreensão do que ele significa. Mas o que eu posso dizer em um pequeno espaço sobre o que é o perdão para mim, eu acho que é nada mais do que não devemos nos jogar fora. Todos nós nascemos merecedores de amor, independente de qualquer coisa. Você pode ter feito só coisas terríveis, ou você pode ter feito só coisas boas, na sua compreensão, né? Porque na vida não adianta. Todos nós somos feitos de cinza. Ninguém é preto nem branco. Todos nós somos cinza. Todos nós, com uma mão e um capítulo da vida, a gente foi o herói, e outro capítulo da vida de outra pessoa, a gente foi o vilão. Não tenta fugir disso, porque por mais que você faz tudo para não machucar e não fazer mal, algum momento você foi o vilão na vida de alguém. No capítulo da história de uma pessoa, você machucou alguém, mesmo você não querendo. Então, todos nós temos que compreender que nós somos cinza. Nós
com uma mão amamos, outra mão machucamos. Temos a capacidade de levantar uma pessoa e mudar a vida dela. E temos a capacidade de levar aquela pessoa lá para o fundo do poço. Só que, independente das nossa dualidade de luz e sombra, todos nós somos merecedores de amor. E todos nós somos merecedores. E quando eu entendo que eu sou merecedor, independente das minhas ações, que eu nasci com isso, eu consigo ter a compreensão e o amor e a compaixão, primeiro por mim. E depois eu vou conseguir expandir isso para o outro. Mas eu só posso expandir para o outro o que eu primeiro tenho para mim. Então, quando as pessoas falam, Dawn, como que eu faço para perdoar o outro? Eu falo, você está começando pelo caminho errado. Primeiro vamos voltar para você. E depois o que você faz, o que você é, ele expande, ele toca o outro automaticamente. Então, Muito legal, muito legal. Você está falando até de um conceito que Hermes Trismegisto trouxe, está na Bíblia, o transbordo. A gente transborda aquilo que nós temos, que já, primeiro para transbordar eu tenho que me bastar, né? Bastar as minhas dores, resolver as minhas coisas, para que o copo se encha ao ponto de tocar o outro. E o conceito do transbordo é que muitas vezes a gente se enche dessas dores e vive preso nelas, e o perdão, no conceito, quando a gente analisa antropologicamente a Bíblia, ou outros livros, estou mencionando a Bíblia porque eu creio que é um livro de sabedoria milenar com o Criador, mas tem vários outros que dizem a capacidade de perdoar é a capacidade de a gente tocar, não se misturar com as incompetências do outro, mas principalmente com as nossas. Porque muitas vezes, como você disse, da polarização, né, esse movimento da equanimidade que você falou, do caminho do meio, muitas vezes a gente vai para o excesso de um lado ou de outro. Quando a gente acessa a equanimidade, a gente acessa o caminho do meio, a gente consegue tocar a vida com equilíbrio. E aí, quando a gente está pendendo ao movimento da dor, e muitas das pessoas que não conseguem lidar ou reenquadrar os processos do abuso, é o que você disse, primeiro movimento é o abraço, porque esse ente chamado dor, ele se mostra na nossa frente, e aí as pessoas muitas vezes sabem que estão indo para lá, mas tem um ente chamado a dor, que é o que você falou, a objetividade de olhar para a realidade como ela por mais que doa no primeiro momento, mas muitas pessoas vão desviando esse caminho, vão olhando, não, eu não posso ir por aqui porque tem dor. E o que é ir por aqui? Muitas vezes não vou ter um relacionamento com uma outra pessoa porque eu vou tocar a dor de lembrar daquelas coisas. Ou a pessoa engorda, como você disse, para não ter que ser vista, ela não quer mais ser olhada, porque ao ser olhada e desejada, uma coisa tão importante para a vida de qualquer ser humano, ser querido, ser desejado, e ela vai desviar para cá porque ela vai lembrar da forma como ela foi desejada, onde ela foi inapta a poder se manifestar. Só que esse ente, ele vai acompanhar a todo tempo, e o que você falou do tocante em outras áreas da vida, porque também se manifesta a nossa... Muitas vezes aquele senso de impotência que nós vivemos lá atrás, ele vai acompanhando. Então é como um guarda-chuva, a gente manifesta aquele ente aqui e não toca ele. Quando a gente tem a capacidade de estender os braços e abraçar a dor, por mais que aquilo naquele momento realmente machuque, a gente vai tocar a vida como ela é. Deixa eu olhar o que aconteceu comigo, deixa eu tocar a verdade do que foi aquela situação. E aí a gente começa a ter a capacidade de trazer isso para a estrutura mais palatável, né, da coisa, e aí conseguir reenquadrar a experiência. Quando ela está lá escondida, escamoteada, a gente não consegue tocar aquela coisa, mas ela vai nos acompanhar, as sombras dessa coisa refletirão no dia a dia. E aí você tocou... Pode falar, fala. Só para vir uma coisa que veio muito forte para mim nesse momento, quando você falou abraçar, não tem como a gente viver uma vida autêntica e verdadeira com nós mesmos se a gente não aprende a abraçar a nossa história. E nós temos que abraçar a nossa história. Então, honre a sua história. E a forma de honrar a sua história é abraçando ela. Não, por muito tempo eu tinha vergonha da minha história. E eu vi muitas pessoas ao meu redor vergonha das suas histórias.
Então a gente não abraça nossas histórias. E quando eu não abraço minha história, eu não trabalho ela, eu fujo dela. E você, querendo ou não, é a sua história. Então cada vez que você foge da sua história, você está fugindo da sua essência, de quem você é, do poder que você tem nessa vida para ser você. E a sua história importa, a sua história é quem você é. Então, cada vez que eu anulo parte da minha história, eu anulo parte de mim. Então, eu sempre me sinto incompleto, porque eu não estou abraçando a minha história como ela é. Se ela for uma história linda, maravilhosa, abrace ela. Não sinta, ai meu Deus, porque você teve uma história horrorosa, eu também tenho que ter. Não. Seja o que for a sua história, abrace ela, use ela, seja ela. E isso não só vai ser uma vida autêntico, e você vai ser uma pessoa autêntica e verdadeira, que as pessoas vão poder te ver, mas você também vai inspirar outros a abraçarem as suas histórias. E nós temos, dentro dessas histórias, nós não lidamos com o mundo como ele é, né? A gente lida com o mundo como nós somos. E essas histórias, elas refletem, abraçadas com ela ou não, elas vão refletir na história do agora e na construção da expectativa do futuro também. Quando você está mencionando, é muito profundo o que você está trazendo. Eu, de verdade, espero que as pessoas toquem a profundidade disso, porque quando você abraça a história, a gente não consegue mudar o fato do abusador ter tocado a minha parte física, mas naquele momento aquilo não tinha um significado. Quem atribuiu o significado fui eu. Criei dentro da minha experiência subjetiva uma história em relação àquilo. E quando eu toco a minha história, abraço ela, eu posso manifestar aquela história de uma forma diferente, trazendo como aprendizado, olhando para aquela história e entendendo qual foi a importância que ela teve no registro da minha biografia como um todo. E, no fundo, o que fica na civilização é a nossa biografia. Tem algumas pessoas que passam por aqui e não tocam a sua história, que eu digo sempre, muitas vezes a gente não lembra o nome do nosso bisavô, da nossa bisavó, porque são pessoas que talvez passaram pela vida e não se levantaram e exigiram da vida, como eu disse no início, o direito de existir. E algumas pessoas que viveram há 2.000, 3.000, 500 anos no passado, elas conseguiram abraçar a sua história e, através da sua biografia de vida, criar algo aqui, servindo a comunidade, servindo a humanidade, que mudou o curso da sua vida. Então, a gente só leva para fora quando a gente realmente abraça, toca, tem consciência que nós somos um registro biográfico através da forma como nós enxergamos cada um desses pontos e assim nos definimos. E a maior parte das pessoas, não. Elas vão buscar fora, como você mencionou até no início, né? Vão buscar fora um resultado, uma significante que realmente traga o objeto como um significado para a minha existência. Tem um conceito do Lacan que é muito interessante. A gente vive com o significado. Muitas vezes eu fui abusado e as pessoas não tocam, ou fui abusado e as pessoas tocam aquilo. E aí, quando de repente cria um impacto e a pessoa perde o significado daquilo que sustenta a forma como ela se organiza, como eu sou na identidade, como eu sou nas crenças que eu desenvolvi sobre a minha vida, nos valores que me regem. Quando aquilo é quebrado, o significado cria um vazio. E nesse vazio é onde o homem tem a capacidade de tocar a sua essência. Porque logo depois a gente vai criar uma nova significante para aquilo e através do acesso à nossa essência. Então a nossa história ela é escrita, reescrita através da maturidade, como você disse, né? Nós estamos numa busca pela cura completa. Quando esse ciclo se fecha, e muitas vezes não se fecha, e aí você pode encerrar aqui sem a condição de levar o legado além do seu tempo, né, para outras pessoas. E quando ele se fecha, é um movimento lindo, onde você retorna essa essência, né? Estou falando numa visão aqui antropológica, mas que dentro do que você trouxe. E para devolver, para a gente fazer umas considerações finais, você falou muito da energia feminina e energia masculina, né? Como nós somos criados dentro desse conceito, e foi-se criado como até um conceito, e tem um momento da história onde os gregos, o abuso não existia, porque lá não existia o significado de abusar.
né? Lá o conceito do hedonismo naquela época, onde o homem e a mulher serviam aos seus prazeres, então era comida, bebida e o sexo. Os nossos prazeres eram ligados única e exclusivamente ao acesso das nossas necessidades básicas e não da capacidade inteligível de compreender a razão como um caminho também de conexão maior. E naquele momento, o homem e a mulher eram tidos como um todo, até se você perguntasse lá atrás para um homem, ou para uma mulher, né, você é heterossexual, homossexual, naquela época, não, o que é isso? Como assim? Tem que amar só um tipo? Tem que se relacionar só com um tipo? E a gente foi tendo códigos sociais que foram refinando também a nossa forma de lidar com o mundo, e a gente chega numa comunidade, chega hoje, né, numa história da humanidade, onde tudo tem muitos códigos para a gente tocar a realidade. E esses códigos, eles regem, né? A justiça nos rege, e é o que eu digo sempre aqui, aquela justiça que nós seguimos hoje, justiça mesmo do termo político, ou a justiça que nós entendemos dentro das comunidades que vivemos, como você viveu muito tempo dentro dessa justiça. E a política justa hoje é importante seguir, ela que rege muitas das direções através do direito, mas essa mesma justiça, ela inibiu a mulher de votar há pouco tempo, inibiu o direito do homem expressar o que ele deseja como seu matrimônio, seja ele homo, hétero ou enfim, mas reprimiu também os negros, perseguiu mulheres no passado. Então, mais do que seguir um código que esteja fora de você, seguir um código social que muitas vezes conduz a maioria, entenda que o código social, a justiça, ela é decidida para comunhar valores, para que a maioria possa ser atendida, para que a gente tenha um certo linear, um certo limite. Mas, além desses códigos, por trás desses códigos, está você como essência, você como ser, e que não necessariamente vai se enquadrar em muitas desses códigos. E existe um levante maior dentro de você, muitas vezes, para manifestar essa pureza, mais do que a energia masculina, feminina, né? A energia do homem tem que imperar, o homem tem que ser o herói, a mulher tem que ser a força sensível. Todos temos essas duas energias dentro de nós, e essas energias elas vão manifestando a nossa comunhão com a sociedade, e não comunhar a sociedade dentro da gente. E você teve a força de fazer esse levante, né, de sair do que era justo. Imagina sendo nascida, criada dentro de uma comunidade onde imperava alguns códigos desses, que era a sua justiça lá, mas você ouvia a sua alma gritando, chamando, clamando, por existir de fato como ela era, fez você questionar uma coisa que muitas vezes foi colocada lá como maior, né? Ó, Deus me quer através do sexo. E quanto, aí trazendo um abuso para todos os fatos, quanto na nossa vida a gente está comunhando essas regras dentro de nós e matando nossa capacidade de ser autêntico, de existir da forma que viemos para ser. Como imagem e semelhança do Criador, somos criadores também aqui. E quantos somos criaturas? Vivemos como criatura, vivemos dentro de uma escravatura funcional em várias áreas da vida, sendo abusado muitas vezes por trabalhar para pagar as nossas contas e malemar conseguir existir. Quanto estamos vivendo como criatura e não sendo imagem e semelhança do Criador? Ah, não, mas para mim é impossível. Então a gente está maldizendo o Criador e a capacidade de criar através das coisas que viemos para fazer. Quero que você dê as considerações finais. Infelizmente, é muito pouco tempo aqui. E quando traz assim, uma pessoa que toca a vida com tanta profundidade como você, a gente queria passar o dia aqui ouvindo o que você tem para dizer. Mas o pessoal vai ter a oportunidade de passar 21 dias, tem a cabana. Depois eu quero que você faça as considerações finais e diga para essas pessoas também onde eles conseguem ouvir um pouquinho e tocar um pouquinho mais do que a Dal tem para entregar. Sim, na verdade, exatamente. A gente vai começar dia 16, segunda que vem, 21 dias, onde eu vou fazer 21 lives às 5:30 da manhã, para que todos nós podemos acordar e colocar em primeiro lugar a nossa cura, em primeiro lugar a nossa atenção para nós mesmos. Então, é um desafio, inclusive até para mim, tudo que eu faço para o outro, primeiro faço para mim. Então, esse desafio para mim, na última vez que eu fiz, foi tão maravilhoso poder começar meu dia me doando. E me fez tão bem que eu falei, eu vou fazer isso de novo. Então, ele vai começar dia 16, a segunda que vem, 5:30 da manhã. E a jornada é como que eu posso ressignificar a minha vida através do perdão.
mas vamos falar sobre vários assuntos, né? Vamos falar sobre o perdão, mas vamos falar bastante sobre também o abuso, vamos falar sobre amor próprio, vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre vários assuntos que todos fazem parte de como que eu posso transformar a minha pior dor em minha maior força, né? Transformar aquilo que poderia me amargurar, me tornar uma pessoa fechada, uma pessoa com raiva. Eu tenho todas as ferramentas para me tornar essa pessoa. Ou como que eu posso pegar essas mesmas coisas e me tornar o oposto disso, né? Como que eu posso pegar toda aquela dor e me tornar uma pessoa cheia de amor, me tornar uma pessoa sábia, me tornar uma pessoa com força, com coragem. E é isso que eu quero né, ensinar e compartilhar com todas as pessoas, porque foi isso que eu fiz na minha vida. Eu tive tudo para ser completamente o oposto do que eu sou hoje. Mas eu decidi que eu ia pegar tudo isso e ser a pessoa que eu sonhava em ser. E não deixar aquilo destruir a minha essência. E que na essência todos nós somos luz. Na nossa essência todos nós somos amor. Na nossa essência todos nós somos essa pureza tão bonita. Independente das histórias, independente do que a gente viveu e passou. Então, reciclagem, né? A gente acredita tanto na reciclagem, por que não reciclar a nossa dor? Por que não reciclar as coisas feias em coisas úteis que vão servir, né? Em vez de algo que você fala, por que eu vivi isso? Isso não é útil, né? Então, convido todos vocês a primeiro virem, passar por esses 21 dias junto com a gente, nessa comunidade tão linda. Vai ser no meu Insta. E também em abril, eu vou estar fazendo a Cabana, que é a minha imersão de 4 dias. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer em São Paulo. A gente vai fazer só 2 vezes esse ano. Um vai ser em novembro, no Rio de Janeiro. E em São Paulo, agora em abril. As vagas são limitadas, que é um grupo pequeno, onde eu levo as pessoas a um lindo processo de encontro a si mesmo, de realmente olhar para essas feridas e trabalhar elas de uma forma saudável e bonita, porque alguns de nós temos mais dificuldades em eu quero começar esse processo, mas eu não sei como iniciar. E a Cabana é isso, é o início de você poder olhar objetivamente para algumas coisas que você quer transformar. E a gente leva você num caminho tão bonito, de tanto acolhimento, de tanto amor, de tanta profundidade. Mergulhar em você mesmo, e encontrar todas as preciosidades em você, para que você possa fazer a cura na sua vida. Então, é uma experiência que não tem como eu explicar. Eu só sei que é um mergulho na maior potência de cura que existe, que é o amor. Para mim não existe nada mais forte do que um mergulho no amor. Isso cura qualquer coisa. E realmente todos merecem viver a Cabana, como a Sueli acabou de postar aqui, que ela é uma maravilhosa, ela viveu a Cabana e ela volta toda vez como anjinha para ajudar a gente. Beijo, Sueli. Beijo no seu coração. E agradecer você, César. Espero te encontrar na Cabana um dia. Será um prazer ter você com a gente na Cabana. E estar com a gente nesses 21 dias também, acordando 5h30. E agradecer esse convite, agradecer cada um que esteve aqui presente. Foi realmente muito especial compartilhar com vocês essa jornada e que a gente possa continuar compartilhando e que os psicólogos que estão aqui, os terapeutas que estão aqui, entendem que não é um bicho de 7 cabeças, não precisa se preocupar quando enxergar um caso assim, ou alguém vir e falar, eu acho que se eu olhar para trás e falar o que eu precisaria de um psicólogo quando eu fosse, e quando eu fui, eu acho que tudo o que eu queria era só alguém que estivesse presente, alguém que me visse, alguém que falasse, vai ficar tudo bem, existe um caminho de volta para casa. E eu sei que você vai encontrar. E eu vou estar aqui para apoiar, eu vou estar aqui para escutar, eu vou estar aqui para te ajudar a guiar você para dentro de você. Eu não tenho as respostas, mas você tem. E dar essa segurança e essa esperança. Porque no fim do dia a gente tem que fazer o nosso trabalho interno. Não é o psicólogo que vai fazer, mas ele vai proporcionar um lugar seguro
ele vai proporcionar um lugar amoroso, ele vai proporcionar um lugar onde ele acredita e vai ajudar você a acreditar que existe um caminho de volta para cá. Então, Dal, gratidão, gratidão de coração por você dispor seu tempo, por você transbordar também essa sabedoria que é da vida, de tanto estudo e principalmente da sua verdade. Pessoal, quem não acompanha, segue lá a Dal. Eu vou com certeza na cabana, espero te encontrar mais vezes também, para a gente poder compartilhar esse amor dessa forma. Sim, Super beijo para você, gratidão quem esteve por aqui. A live vai ficar salva aí para quem chegou na metade e quiser pegar o começo. Até a próxima, valeu!